A economia política no setor petrolífero de Lula e Temer. Durante o governo Lula, houve a criação da Lei do Petróleo, que estabeleceu como obrigatório contratos de exploração e produção de petróleo. A criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, responsável por regular e fiscalizar o setor. Durante o governo Dilma, houve o fortalecimento das políticas com a criação do Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural e a aprovação de lei de partilha, que estabeleceu a obrigatoriedade em contratos de partilha de produção. As políticas do governo Lula foram a criação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em 1997, e no mesmo ano a Lei do Petróleo, que estabeleceu a obrigatoriedade de contratação de empresas nacionais para serviços e fornecimento de bens. A criação do Programa de Mobilização da Indústria de Petróleo e Gás Natural, em 2003, para incentivar o desenvolvimento tecnológico e a capacitação de fornecedores nacionais. O aumento gradual dos percentuais exigidos nos contratos de exploração e produção de petróleo. E os resultados foram o aumento significativo em licitações de exploração e produção de petróleo, a criação de empregos e desenvolvimento de fornecedores locais, o aumento da capacitação tecnológica e produtiva do setor, o aumento da arrecadação de impostos e royalties para o governo. Políticas do governo Dilma. A criação do RetroSped, que permitiu a importação de bens destinados à exploração e produção de petróleo sem pagamento de impostos. O aumento da exigência para empresas de petróleo que atuam no país. Incentivo à indústria naval brasileira, com a criação do Programa de Modernização e Expansão da Frota. Os resultados foram o aumento da participação de empresas nacionais na cadeia produtiva do setor petrolífero, a criação de empregos e aumento na renda do setor, desenvolvimento de tecnologia nacional e redução da dependência de fornecedores estrangeiros. E houve aumentos. Aumento em contratos de exploração petrolífera, a criação de novas empresas nacionais para atender à demanda por equipamentos e serviços, o fomento da pesquisa e desenvolvimento de tecnologia nacional. As políticas do governo Temer foi a redução da exigência para algumas áreas do pré-sal, leilões de blocos de exploração quase que sem exigências, a criação do RetroSped, que permite a importação de bens sem pagamento de impostos. E alguns resultados foram a diminuição da necessidade de produção local dos equipamentos e materiais, a redução das multas por descumprimento das metas e teve impacto na indústria nacional, diminuindo a demanda dos produtos e serviços nacionais e a perda de empregos na indústria nacional de petróleo. Análise comparativa das políticas. O aumento gradual dos percentuais exigidos nos contratos de exploração de petróleo e gás. Diferentes abordagens entre o governo Lula e Temer em relação à política. Impacto das políticas na indústria petrolífera brasileira. E os desafios no setor petrolífero foram a falta de capacitação técnica e gerencial das empresas nacionais, a falta de investimento em pesquisas e desenvolvimento, a falta de incentivos fiscais para a indústria nacional, a concorrência com empresas estrangeiras mais experientes e com maior poder econômico, e também instabilidade na política e regulatória. O impacto na indústria petrolífera. Requisito para empresas estrangeiras investidas no Brasil, a porcentagem de bens e serviços produzidos no Brasil, e teve impacto com a criação de empregos e desenvolvimento na indústria local, a redução da dependência de importações, o aumento da transferência de tecnologia. O impacto na economia brasileira. Aumento da participação da indústria nacional no setor petrolífero, a criação de empregos e aumento de renda, desenvolvimento tecnológico e capacitação de mão de obra, a redução da dependência de importações e o fomento à cadeia produtiva nacional. Impacto na sociedade brasileira. Houve a geração de empregos, o aumento de número de empregos diretos e indiretos, criação de novas oportunidades de trabalho
para a população local, desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais, e desenvolvimento regional, fortalecimento da economia local, investimentos em infraestrutura e serviços públicos, a redução das desigualdades regionais. Agora, o papel das empresas. As empresas devem cumprir com as exigências estabelecidas pelo governo brasileiro. Elas podem atender a essas exigências por meio de investimentos em produção e pesquisa local, bem como por meio de parcerias com empresas locais. As empresas também podem enfrentar desafios na implementação, como falta de infraestrutura e capacitação local. Papel do governo. O governo tem um papel fundamental na promoção do setor petrolífero. Políticas públicas devem ser implantadas para incentivar a contratação de empresas nacionais e a utilização de produtos e serviços locais. O governo pode estabelecer metas e exigir seu cumprimento por parte das empresas do setor. É importante que o governo fiscalize o cumprimento das políticas e aplique sanções em caso de descumprimento. As comunidades locais podem ser beneficiadas de empregos gerados e desenvolvimentos econômicos. As empresas devem envolver as comunidades locais no processo de desenvolvimento para garantir que as necessidades e expectativas das comunidades sejam atendidas. As empresas também devem investir em programas de capacitação e treinamento para as comunidades locais, a fim de aumentar a participação e qualificação da mão de obra local. Os trabalhadores são fundamentais para a implementação e sucesso nas empresas petrolíferas. Eles têm o conhecimento técnico necessário para garantir que as empresas cumpram as exigências. Os trabalhadores podem pressionar as empresas a investirem em capacitação e desenvolvimento de fornecedores locais. Os fornecedores são peça-chave para o sucesso, pois são responsáveis por grande parte da produção de bens e serviços necessários para a indústria petrolífera. Os fornecedores locais têm um papel importante na geração de emprego e no desenvolvimento econômico da região onde atuam. Os fornecedores internacionais também podem contribuir, desde que cumpram as exigências estabelecidas pelos órgãos reguladores. Os investidores têm um papel importante em incentivar a produção local de bens e serviços no setor petrolífero. Ao incluir cláusulas em contratos, os investidores podem ajudar a impulsionar a economia local e aumentar a competitividade das empresas nacionais. Os investidores também podem trabalhar em colaboração com o governo e a indústria local para desenvolver programas de capacitação e treinamento para a força de trabalho local. Desenvolvimento das pesquisas e estudos sobre o setor petrolífero nacional, formação de profissionais capacitados para atuarem no setor e promoverem o desenvolvimento, e a articulação entre universidades, empresas e governos para o desenvolvimento de políticas públicas que as incentivem. E o papel dos meios de comunicação podem influenciar a opinião pública, afetando a pressão sobre as empresas petrolíferas para cumprir as suas exigências. Os meios de comunicação também podem ajudar a educar o público, como isso beneficia a economia do país. Além disso, os meios de comunicação podem destacar os casos de sucesso de empresas que atingiram altos níveis, incentivando outras empresas a seguir o exemplo. A fiscalização do cumprimento das obrigações pelas empresas petrolíferas, criação de políticas públicas para incentivar e fortalecer a participação das empresas nacionais no setor petrolífero, articulação com outros setores da sociedade civil e com o poder público para garantir a transparência e a efetividade das políticas. Os órgãos reguladores têm como a fiscalização do cumprimento das obrigações pelas empresas do setor petrolífero, estabelecimento das metas e critérios nos contratos de exploração e produção de petróleo, incentivo à capacitação e desenvolvimento de fornecedores nacionais para o setor petrolífero e a negociação com as empresas do setor para aumentar gradualmente os projetos de exploração e produção de petróleo.
Foi mostrado que a economia política no setor petrolífero tem sido influenciada pelo governo Lula e pelo governo Temer. Durante o governo Lula, houve um maior investimento em programas sociais e políticas públicas, o que resultou em um aumento da participação popular no setor petrolífero. No entanto, durante o governo Temer, essas políticas foram reduzidas, o que resultou em uma diminuição da participação popular e um aumento da concentração de poder nas mãos de empresas estrangeiras. Obrigado.